Os jacus de estimação do seu Paulo. O agricultor começou a tratar um casal de aves e hoje tem quase 100 que vem comer todos os dias no quintal. Começa a beirar, eles querem comida, então eu vou com o balde, aí eles ficam felizes. Olha, é a coisa mais linda do mundo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. A empresa brasileira cria o primeiro avião pulverizador com controle remoto. Algumas vantagens também que nós colocamos desde o início é que as asas são removíveis, né? Então a gente consegue trabalhar de forma que você desmonte a aeronave, coloque no reboque e siga para onde você achar que deve. Tem a dica para produzir uma muda de araucária, desde a forma correta de enterrar o pinhão. E a gente planta eles dessa forma. Enterra eles um pouco inclinados, sempre desse jeito. A variedade de uva que transformou a história de um município no sul de Santa Catarina. Nos vales da Guete, um vinho que era o preferido de um presidente da República. Além do aroma da uva, ela lembra também a pêssego, a ameixa amarela, a néspera. Vai ter reportagem sobre o mangarito, uma raiz que já foi muito popular, mas que tinha praticamente desaparecido após o ataque de um fungo. A gente gostava disso, tanto em termos de alimento, né, como também o manuseio dele. E a venda foi muito boa, vendeu rápido, o pessoal, quando acabou, o pessoal queria mais, ligava pedindo. E vai ter a dica para preparar uma polenta de milho verde. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você e está só começando. Uma empresa brasileira está desenvolvendo um avião de pulverização, só que sem piloto. O equipamento é bastante similar ao drone, mas deve chegar ao mercado com algumas vantagens. O avião de controle remoto vai ganhando a pista até levantar voo. Parece até um dia de brincadeira, mas este é assunto sério e, mais que isso, uma tecnologia de ponta. O protótipo foi criado por uma empresa de São Paulo que viu uma oportunidade de mercado. Com todas as dificuldades que tivemos no começo, em momento nenhum nós desistimos, né? Até porque a gente tem uma missão para o agro. E esse drone-avião que estamos construindo são sonhos, não é um sonho, são vários sonhos de várias pessoas concretizando. O projeto começou a ser desenvolvido em 2020. O drone-avião é feito com ligas de alumínio, similar à usada em aviões comerciais. No início tinha uma carga de 200 litros, mas pouco antes do primeiro voo, a equipe decidiu voltar atrás. Essa versão muito grande de avião, ela tinha meia tonelada. Ela era tão grande, mas tão grande, que após um ano nós acabamos desistindo dela para fazer uma versão menor. Algumas vantagens também que nós colocamos desde o início é que as asas são removíveis, né? Então a gente consegue trabalhar de forma que você desmonte a aeronave, coloque no reboque e siga para onde você achar que deve. Assim como todo jogo de baterias, ela é só para a parte de comandos, né, controles, e não para o motor. O nosso motor é a gasolina. Por que a gente fez a gasolina e não fomos na parte de baterias? Porque você encontra em qualquer esquina. Qualquer esquina você carrega, levanta e continua a sua missão. Foi mais um ano trabalhando no projeto. Com 70 litros de carga, o drone-avião tem capacidade de pulverizar grandes áreas em um curto período de tempo. Nós temos várias aeronaves, né? Estamos voando com uma, temos outras prontas, né? Porque são protótipos nesse exato momento. Estarão pulverizando já logo e também estamos desenvolvendo a parte de voo autônomo. Significa, são voos que serão automatizados no seguinte sentido: existe um planejamento de voo
para depois ele seguir esse planejamento. Por que estamos fazendo isso? Porque é uma relação de prudência, é uma relação de conceito que a gente percebeu que precisa de uma qualificação muito grande de pessoas, né? E qualificação é algo que ainda no Brasil, de algo novo, vai demorar um tempo para poder aumentar, né? Ter uma qualificação melhor, das pessoas interessadas, como é tudo muito novo e tal. O primeiro voo oficial aconteceu em maio, próximo à região bananicultora de Joinville, em Santa Catarina, e foi comemorado pela equipe que participou da montagem. Então comenta pra gente sua emoção, muito cara. Legal, muito legal, depois de tanto trabalho, né, que a gente teve, veio o resultado agora pronto aí, o avião sensacional, voou muito bem, tudo certo, todo mundo de parabéns. É isso aí, todo mundo trabalhou junto aqui, ó, uma equipe sensacional. E como é que foi pilotar ele, cara? Como é que foi? Muito bom, emocionante, né, a gente fica um pouco nervoso, tenso, mas depois que a gente vê que deu tudo certo, é só felicidade. Uma das principais vantagens da tecnologia é que, assim como nos drones já bastante usados no campo, é possível programar o pulverizador à distância, sem risco de vida para o piloto. A empresa também estuda o uso de simuladores, para tornar a experiência de aplicação ainda mais real e eficiente. A gente está melhorando muito o conceito da aeronave, estamos muito felizes com o que ela chegou nesse exato momento, tá? Temos pessoas lá maravilhosas no projeto, isso é muito legal. Os próximos testes devem acontecer em lavouras, já com o uso de defensivos agrícolas. É a última etapa antes da aeronave ir ao mercado. Toda a aeronave ela foi concebida dentro do Brasil, desenvolvida dentro do Brasil e por brasileiros. Então tudo que vem de fora é algo bem pequeno, tá? Toda a construção foi dentro de casa. Teve uma época que tivemos que construir nossa própria impressora 3D para poder conseguir trabalhar, né? Toda essa parte aí de construção da aeronave, né? Então assim, foram ideias que tivemos alguns erros no caminho, mas enfim, faz parte do desenvolvimento. As araucárias são árvores imponentes, compõem a beleza do cenário e também são fundamentais para o ecossistema. Por isso, hoje você vai aprender o passo a passo de como fazer uma muda desta árvore já a partir do plantio da semente. Eu sou Wiggold Schaffer, sou um dos fundadores da Premave em 1987 e a Premave é uma associação de preservação e restauração do meio ambiente. A gente trabalha com produção de mudas, trabalha com educação ambiental, com políticas públicas. E eu estou aqui no viveiro Jardim das Florestas, que é o viveiro da Premave, e vou mostrar para vocês como começa o plantio da semente da araucária. Isso aqui são os pinhões e a gente planta eles dessa forma. Enterra eles um pouco inclinados, sempre desse jeito. Depois de aproximadamente 40 a 60 dias, os pinheirinhos começam a germinar. O pinhão, para que ele germine bem, ele deve ser colhido e plantado o quanto antes. Quanto menos tempo de espera, melhor, porque senão ele resseca e perde a capacidade de germinação. Então esse pinhão aqui foi colhido esta semana. O pinhão pode ser plantado diretamente no campo, sempre dessa forma que eu mostrei. É um pouco inclinado e não enterrando ele totalmente. Nós fazemos isso, só que quando a gente planta em campo, a gente normalmente planta 2 pinhões um perto do outro. Se por acaso não germinar, a gente tem a certeza de que outro vai estar nascendo e a gente vai ter uma árvore lá no futuro. Então pode ser plantado diretamente na terra. Aqui na Premave nós usamos um substrato que é feito com casca de arroz, com vermiculita, com turfa, e ele é um substrato industrial que tem um pouco de mistura de matéria orgânica, então ele funciona melhor porque nós trabalhamos com grande quantidade. Tem dias que a gente faz aqui 4, 5 mil mudas de araucária num único dia. Então a gente precisa de um substrato que realmente permita com que a gente tenha escala na produção.
Quando nós plantamos o pinhão diretamente no campo, a gente costuma deixar ele de molho em criolina, com o objetivo de afastar certos animais predadores da semente, como os ratos, cutias e outros mamíferos que comem a semente. Então a criolina ela tem um cheiro forte, ela muda o gosto e a gente evita que os pinhões sejam predados lá no campo. Então agora nós vamos irrigar a semente plantada de forma uniforme. Então em poucos minutos plantamos 80 sementes de araucária. E essa irrigação tem que ser constante no viveiro sempre até sair para o campo, e no campo também, se a gente plantar, o ideal é molhar pelo menos uma vez. Depois a chuva vai fazer esse processo, mas inicialmente é importante que seja molhado. Aqui temos uma muda de araucária com 2 anos de idade, então ela está pronta para ser plantada. Normalmente a Premav planta as mudas no campo com 6 a 8 meses. Mas tem pessoas que querem já um pinheirinho de Natal, uma coisa maior, então a gente deixa algumas ficar maiores aqui no viveiro. Aqui nós temos mudas de araucária com 10 meses de idade. Elas estão prontas para ser plantadas no campo e nós vamos ver como é que se faz isso. Quando se vai plantar árvore onde tem gramíneas do lado, é sempre importante fazer uma coroa em volta para deixar o espaço logo ao lado da árvore bem limpo, sem plantas que podem atrapalhar o crescimento inicial das árvores. E o plantio é simples, só pegar, abrir um berço, grama não é amiga de árvores recém-plantadas, então se tiver grama, tem que fazer uma coroa de 60, 80 centímetros em volta para não permitir que a grama sufoque a planta, porque grama não é amiga de árvore plantada. Outras plantas arbustivas não atrapalham tanto, mas gramíneas são inimigas de árvores recém-plantadas. Se o solo estiver muito compactado, é importante afofar esse solo, soltar. Isso pode ser feito com aração, com gradeação, ou mesmo com enxadão ou com moto coveador que a gente usa também. Porque se o solo estiver muito compactado, a planta vai ter dificuldade de fixar as raízes e o crescimento vai ser muito lento, ou ela pode até morrer por não ter as condições adequadas. Tem alguns cuidados que é importante tomar quando se vai plantar árvore. Um dos cuidados é colocar uma estaca do lado para identificar o local do plantio. Outro cuidado também que as pessoas podem fazer é usar uma adubação orgânica de preferência, mas pode ser outra adubação também, um esterco, alguma coisa. Isso facilita, isso auxilia no crescimento das plantas, das árvores. Então são cuidados básicos: afofar a terra, adubar, colocar uma estaca de identificação do local, porque se você tiver que fazer uma manutenção, uma capina ou uma roçada, tendo uma estaca é fácil de identificar a árvore plantada e você evita de cortá-la por engano na hora de fazer essa manutenção. E daqui a pouco a gente vai trazer uma reportagem sobre o mangarito. Raiz que já foi muito comum para uso na culinária praticamente desapareceu em Santa Catarina por conta de um fungo de solo, mas tem quem está plantando novamente. Em 10 anos, a Domo Solar já ajudou mais de 1.400 clientes a economizarem na conta de energia em quase 70 municípios do sul do Brasil.
Com sede em Blumenau e filiais em Rio do Sul e Chapecó, a Domo Solar viabiliza diversas linhas de crédito para facilitar ainda mais a transição para a energia solar. Saiba mais em www.domosolar.com.br. Domo Solar. Quem gera energia, economiza de verdade. No campo tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o Adubo Eco Produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 quilos que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. Você já ouviu falar do mangarito? Há certo tempo atrás era uma raiz bastante comum usada na alimentação, mas praticamente deixou de existir por causa de um fungo. Um aposentado de 79 anos decidiu resgatar a cultura e, com a ajuda da neta, está produzindo e comercializando. Olhando de longe, ele lembra uma batatinha. E de fato o mangarito é da família dos tubérculos. Assim como a mandioca, se desenvolve embaixo da terra. Rico em vitamina A, o mangarito já foi muito cultivado em Joinville no passado e estava sempre presente na culinária alemã. Mas um fungo que atingiu as lavouras tirou essa raiz do mercado e hoje é difícil encontrar o produto. Mas aos 78 anos, seu Norberto decidiu resgatar o sabor do passado e plantou o mangarito. A gente gostava disso, tanto em termos de alimento, né? Como também o manuseio dele. Então, o manuseio no plantar, você ganha em termos de formiga e outros bichos assim que não é tão complicado de atacar. Para dar conta da produção e do comércio, o Opa, como é carinhosamente chamado, pediu ajuda para a neta Sara. Essa é a terceira colheita da família e o resultado foi surpreendente. Isso é engraçado até de uma certa forma, que ela se agradou também disso e achou que era conveniente, como isso é uma coisa meio rara na área do comércio, que devia ter boa aceitação. E aí ela viu que pelo volume que a gente trabalha e tudo, que podia dar um bom resultado, né? No final de 2021 a gente plantou um pedaço maior, umas 500 mudas mais ou menos. E em 2022 a gente colheu, porque ele demora um tempo até ser colhido. E a venda foi muito boa, vendeu rápido, o pessoal, quando acabou o pessoal queria mais, ligava pedindo. E aí esse ano nós plantamos esse pedaço aqui, que é um pedaço bem maior. A gente calculou mais ou menos as mudas, porque a gente não conseguiu contar certinho, mas deu umas 3.000 mudas. Então a gente está com uma expectativa boa de colheita. Por enquanto a gente já colheu 100 quilos, mas tem uma boa porção ainda a ser colhida. Então não sei ao certo quanto que vai dar. Ano passado a gente colheu 285 quilos. Eu espero que passe disso. O mato retém a umidade e ajuda no desenvolvimento da planta. O mangarito é exigente em relação ao tempo. Deve ser plantado entre setembro e outubro e a colheita precisa acontecer a partir do mês de abril. Ele não pode ficar muito tempo na terra, porque dificulta a retirada da casca. As mudas são feitas na propriedade e plantadas com uma distância de 30 centímetros cada uma. A gente não usou nada de fungicida, a gente só usou o esterco de vaca e foi colocado o adubo químico. E aí eu só usei o herbicida para controle do mato, né? Mas a gente não passou nenhuma outra coisa. Ele, assim, é uma planta bem, como é que se fala? Bem delicada, assim, então que nem... eu não posso usar agrotóxico para mato, herbicida,
muito forte, porque porque judia muito dele. Então, no começo, quando ele é pequenininho, tem que ser feito tudo manual. Aí depois, quando ele começa a ganhar mais altura, aí eu consigo entrar com o herbicida, né? Mas eu sempre coloco um caneco na ponta do bico para não fazer muita fumaça e não acabar indo nas plantinhas, porque senão ele amarela rapidinho o pé. Uma coisa que avô e neta aprenderam com o tempo foi a importância do rodízio da terra. O mangarito nunca deve ser plantado no mesmo lugar, para evitar o risco de contrair o fungo que quase causou a extinção da planta no passado. Olha, a parte da roça e do plantio é a mais fácil do processo. Agora vem a parte mais difícil, que é limpar o mangarito. Muito trabalho limpar. É bom o serviço, assim, a gente gosta, mas dá bastante serviço, porque tu tem que pegar batatinha por batatinha na mão e ir escolhendo e vendo se tem algum defeito, alguma coisa e limpar. A primeira limpeza acontece na roça mesmo, e num piscar de olhos, a família toda está envolvida. Aqui é retirado o barro mais grosso. Depois, o mangarito é levado para o jardim, onde o Opa encontrou um jeito mais fácil de refinar a limpeza, com a ajuda do lava-jato. Só quem planta e colhe sabe o trabalho que dá todo o processo. Por isso que nenhum pedacinho fica para trás. Afinal, o produto é valioso no mercado. O quilo do mangarito limpo é vendido a R$ 40 e o sujo a R$ 30. Para ajudar na limpeza, o pai da Sara desenvolveu essa máquina. Ela é manual, mas economiza tempo e água. Então, só que a minha não é motor, a minha é manivela, né? Então eu giro ela na mão. Mas assim, já me ajuda bastante já. E aí o meu Opa aqui, quando ele tá aqui, né? Daí ele usa o lava-jato para lavar. Aí quando eu vou lá em casa eu uso ela. Se engana quem pensa que o trabalho termina aqui. Agora é que começa a limpeza mais refinada. E para isso a cozinha da Oma e as panelas são emprestadas. Lembram quando falei que toda a família se envolve no processo? Olha eles aqui de novo. A limpeza do mangarito é delicada. Se colhido no tempo certo, ele tem uma fina camada por cima. E é preciso paciência e mãos firmes. Dá trabalho. Tem que ter vontade. Tem os graúdos, mas tem os pequenininhos, né? E tem que aproveitar tudo, né? Quantos quilos a senhora já descascou hoje? Hoje? Eu não sei, essa panela ali. Tudo, desde que nós começamos, nós já descasquemos uns 100 quilos, né? Isso passa tudo pela mão. Não só minha, né? Minha, do meu marido, da Sara, da mãe da Sara. Acostumada com o trabalho, a Oma não para de descascar nem durante a entrevista. Dá para fazer maionese com margarito e eu de mim inventei de fazer assim com cenoura, né? Mas daí eu boto primeiro a cenoura na panela para deixar ela ficar mole, um pouco mole. Daí depois eu boto o chuchu. E daí depois eu boto o margarito miúdo, sabe? O miudinho que nós usamos. E daí eu deixo isso no bafo. Daí quando eu vejo que tá mole, eu tiro. Ou a gente mistura com cheiro verde, que a gente gosta de fazer com cheiro verde. Ou deixa também esfriar e faz uma maionese caseira, né? E mistura. Também fica gostoso. E cozinhar normal, assim, que nem batatinha, né? Depois da inspeção manual, o mangarito passa por mais uma lavagem. E aí é separado por tamanho, pesado e embalado. O quilo é vendido congelado. Além do fungo, o processo trabalhoso pode ter feito muitos produtores desistirem da cultura no passado. Hoje a Sara se divide entre a produção de mangarito e banana, mas por aqui a meta é continuar. Por enquanto está bem satisfatório a colheita. A gente está gostando do que está colhendo, né? Tá com uma boa aparência e a gente assim pretende continuar. Enquanto o Opa e a Oma também tiver forças para me ajudar, a intenção é continuar.
Porque assim, sozinho não tem como fazer, porque é bastante serviço. Ele ocupa assim bastante tempo. No próximo bloco você vai conhecer uma uva que foi responsável por transformar a história de municípios no sul de Santa Catarina. Só existem 55 hectares de uva Goethe. Como resultado, vinhos brancos espumantes que já eram preferência até de um presidente da República. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais, máquinas e implementos, e até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. Essa história começa com a vinda dos primeiros imigrantes italianos para o sul de Santa Catarina. Na mala, eles trouxeram conhecimento e também uma variedade de uva, que depois acabou se tornando responsável por transformar a história de toda uma comunidade. Na região de Uruçanga, a uva Goethe encontrou seu terroir entre serra e mar e com ela era produzido um vinho que inclusive era preferência de um presidente da República. Confira na reportagem. Uruçanga é uma cidade de cerca de 21 mil habitantes, aos pés da Serra do Rio do Rastro, uma das mais belas do Brasil e pertinho também das águas frias das praias do sul de Santa Catarina. Foi neste lugar de natureza privilegiada que a Goethe encontrou o seu terroir. Os primeiros imigrantes italianos chegaram nestas terras no final do século XIX. Trouxeram diversas variedades de uva, mas nenhuma se adaptou tão bem ao clima e às condições do solo. Até que um cônsul italiano de nome Giuseppe Caruso MacDonald trouxe esta variedade. Dando para os colonos de duas regiões, aqui de Azambuja, em Pedras Grandes, e aqui no interior de Uruçanga, em Rio Carvão. E foi aqui que essa uva encontrou um clima adequado, o solo e também o homem, né, o italiano imigrante que estava aqui, que está acostumado a lidar com as parreiras, para conduzi-la corretamente. A gente tem muitos tipos de solo diferentes e em regiões muito próximas. Então a gente tem desde o solo arenoso, parecido já com a praia, até a argila que usa para fazer tijolo. A Goethe, ela tem um sistema radicular muito bom, então lá no início, quando ela foi trazida para cá, ela se adaptou bem nos diferentes tipos de solo. Dá para dizer que foi amor à primeira vista. A produção de vinhos passou a ter uma identidade própria, única no país, e já na década de 30 saiu das propriedades para conquistar o país. Na época que o Getúlio Vargas era presidente do Brasil e o Catete localizado no Rio de Janeiro, ele tomava esse vinho como o vinho branco de Uruçanga, que era muito famoso. Também era servido no Copacabana, na Hípica, né, Copacabana Palace. A paixão do presidente da República alavancou a pesquisa. Foram montadas 3 importantes estações de enologia no sul do país, uma delas em Uruçanga. Tinha variedade, tinha pesquisa, tudo para dar certo, não é? Mas teve um revés, e o nome carvão vegetal. Entrou em decadência, né, porque os colonos resolveram baixar a mina, como eles diziam, onde a aposentadoria era após 15 anos de trabalho, deixaram as suas mulheres sozinhas cuidando da sua agricultura mais para a subsistência. E as vinícolas precisaram se abastecer no Rio Grande do Sul.
não existia BR, né, asfalto, tudo foi ficando difícil e caro. E com isso começou a decadência da vitivinicultura nessa região. Na vinícola comandada pela família da Giselda, ainda dá para ver vestígios de uma segunda etapa desta história, plantação de tabaco. Depois veio ainda o ciclo da madeira. Somente na década de 80 começou a se resgatar o plantio da Goethe. O meu marido, Genésio Mazon, que foi presidente da Caresc, que hoje é Pagre, em 80 ele assumiu e ele não entendia porque quando ele viajava por esse Brasil afora, todos diziam, tu tens uma propriedade em Uruçanga, a terra do bom vinho, do vinho, mas como? Por quê? E ele, como um bom cientista, fez da sua propriedade um laboratório e junto com o irmão, o engenheiro civil, eles empreenderam então no sítio, né, no sítio de São Pedro, iniciando a produção de frutas e inclusive uvas, voltada à produção de vinhos. A Estação de Enologia de Getúlio Vargas passou a abrigar as pesquisas da EPAGRE. Nos anos 2000, o projeto contou ainda com o incentivo do SEBRAE, que visualizou na região um nicho de mercado turístico e do conhecimento dos profissionais da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi criada também uma associação dos produtores, que em 2011 conquistou a primeira indicação de procedência do estado, que levou o vinho daqui ao novo patamar. Nós continuamos pequenos produtores. Então, é a indicação geográfica que nos faz ter a nossa identidade e faz o consumidor do mundo do vinho querer também nos conhecer. No mundo inteiro, existem apenas 55 hectares plantados com a uva Goethe. A Goethe ela tem cachos pequenos. Então, o mesmo número de cachos da uva Goethe vai pesar menos do que o da maioria das outras variedades. Ela é uma uva muito agradável, inclusive, para comer, para consumir in natura. Só que como ela é muito sensível, ela não aguenta o transporte até o mercado. Então, por isso, ela vai acabar sendo utilizada praticamente só para vinho. Em Uruçanga, as videiras estão entre 30 e 640 metros acima do nível do mar. Ela gera um vinho sempre com uma cor amarela bonita, que varia do amarelo palha, amarelo claro, amarelo esverdeado, até um amarelo um pouco mais dourado, conforme o local da produção da uva, o método de produzir o vinho. E o aroma é sempre frutado e floral. A nota floral lembra muito a flor de laranjeira, a rosa branca, e a nota frutada lembra a frutas amarelas. Além do aroma da uva, ela lembra também a pêssego, a ameixa amarela, a néspera. Há frutas silvestres, como por exemplo a pitanga, a carambola, a guabiroba, essas frutas que têm um toque um pouquinho mais cítrico. A vinícola comandada pela família Mazon é uma das mais tradicionais do município. Na década de 90, o fundador, seu Genésio Mazon, que sonhava com o enoturismo, morreu em um acidente de carro. Esposa, filha e genro tocaram o projeto, criando a segunda pousada de turismo rural do Brasil. Então nós, todos abraçados, continuamos isso aqui, não com o passo tão longo como seria se o marido estivesse presente, né? Porque ele era já de natureza um empreendedor. E nós tivemos que aprender a ser empreendedores e negociantes. Mas eu acho que quando a gente tem fé, né, acredita que nós vamos vencer, a gente vence. E uma das apostas é fazer o turista voltar ao passado. Em épocas de vindima, tem pisa da uva. Para começar esse processo é essencial lavar bem os pés. A gente já tem uma mangueirinha aqui. E agora então, vamos lá. Parece até bem arcaico, só que na verdade, muitos dos vinhos mais refinados do mundo ainda fazem esse processo. Porque você rompe a casca da uva, mas não quebra a semente. E a semente é o que pode provocar, muitas vezes, o amargor na bebida. Em lugares históricos, como por exemplo Portugal, esse processo é associado também à música e dança, né? Que você aproveita, trabalha, canta e dança. Expressar não só para conhecer, mas para vivenciar uma expectativa, né? E a gente tem que estar pronto então para todas essas oportunidades. Hoje em dia, o processo de fabricação do vinho em Uruçanga é industrializado, um dos desafios da pesquisa da EPAGRE. Porque ela é uma uva que tem uma composição da polpa um pouco diferente das outras. Ela é mais mucilaginosa, mais pastosa. Então, a gente acaba tendo dificuldade em extrair o mosto de uma maneira um pouco mais rápida, um pouco mais eficiente.
E na área de campo, na parte da uva, então a gente tem testes de porta-enxerto, de sistemas de condução, para tentar otimizar a produção a campo e melhorar a qualidade da uva, e, consequentemente, melhorar a qualidade do vinho. A Goethe é um cruzamento que tem origem nas uvas moscatéis, entre elas a Moscato de Alexandria, uma uva antiga e famosa. É perfeita para a produção de vinhos, frisantes e espumantes. Wolfgang Goethe, que deu o nome à uva, dizia que a vida é curta demais para se tomar vinhos ruins. É um vinho seco. Delicioso. Muito bom. Se comparando o Goethe com os outros vinhos brancos, ele tem um pouco mais de corpo, um pouco mais de volume de boca, mas tem uma boa refrescância pela questão da acidez. E tudo isso somado, essa questão de cor, aroma e sabor, torna ele um vinho único. Que por isso ele tem esse reconhecimento da indicação geográfica, de ser um vinho tradicional, típico da região. Em Uruçanga, os tons verde e rosa tomam as videiras. A uva espalha um aroma pelo ambiente, que há quem diga sem igual. A Goethe representa renda, história e tradição. E a partir do momento que começou a se valorizar ele, e valorizar essas diferenças dele, e mostrar para o consumidor que é diferente e é bom, ele começou a ser valorizado. E hoje muitas regiões do Brasil têm o vinho Goethe como um exemplo de valorização do produto local. Essa aqui é uma uva típica de um território, única, rara, emblemática, cultivada com o saber fazer dos nossos antepassados. E daqui a pouco tem mais um prato da cultura italiana, a polenta, e você vai ver ainda. E tem o agricultor que começou a tratar um casal de jacus e hoje já tem quase 100 no quintal de casa. Que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha Agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. O chimarrão é um hábito cultural e a erva mate viola de ouro traz o verde que revigora e dá energia. Erva mate viola de ouro, 100% nativa. Da cuia que passa de mão em mão, vou sorvendo o doce amargo da hospitalidade e da tradição. Erva mate viola de ouro, o sabor que toca a sua vida. Até no ronco tem gosto. Até no ronco tem gosto. Ele começou caçando aves no mato para alimentar a família, mas depois parou e acabou se tornando aquele que preserva. Você vai conhecer agora seu Paulo, que começou alimentando um casal de jacus e hoje já recebe quase 100 todos os dias no quintal. Olha aí. Todo finzinho de tarde, essa é a rotina do seu Paulo, morador de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O milho espalhado na beira do mato tem consumidores garantidos e aos poucos eles vão aparecendo de tudo quanto é lado, até encher o pátio.
Enquanto isso, o agricultor e a esposa, Dona Inês, sentam e olham admirados. Uma cena que nem mesmo 30 anos depois do início deixa de ter graça. Aí pelas 4, 5 horas, começa a beirar. Eles querem comida. Então eu vou com o balde, aí eles ficam felizes. Olha, é a coisa mais linda do mundo. Mas essa história nem sempre foi assim. De origem muito simples, seu Paulo conta que caçava os jacus e os inhambus no mato. É claro, em tempos em que ainda não era proibido. E a gente era pobre, então com o inhambu nós fazíamos uma semana, eu, a minha mulher e o meu filho. Um pedacinho, cada um, sabe. Aí a minha filha chegou em casa, ela queria que ficasse o inhambu em pé, mas estava morto, né? Ela começou a chorar. Por que tu chora? Porque ele tá chorando, o inhambu. Daí eu disse para minha mulher, eu vou mais uma vez aqui em cima da serra aqui, ó. Serra Donal, antiga Serra Donal. Daí cheguei lá, piou o inhambu. Eu já tinha prática, né? Me encostei numa canela assim, mas lá para cima assim tinha um pátio assim do 7, 8 metros, tudo limpo, sabe? Aí me virei de costa, eu piava daqui. Mas o som do pio ia lá 100 metros longe. Daí a pouco eu já tinha a base dos inhambu. Eles vêm quietinhos, sabe, bem espiando. Eu botei fora a cabeça assim. 2 casal. Eles se beijavam, acredita? Sim, se beijava assim, os 2 casais. Eu acho que estavam se casalando. Daí eu pensei, se eu matar, a minha filha vai ficar doente. Pedi a Deus me perdoe pelos passarinhos que eu matei para viver. E a partir de hoje eu nunca mais dou um tiro no passarinho. E até hoje eu nunca mais matei um passarinho. Foi aí que seu Paulo, além de não caçar mais as aves, começou também a tratar. Primeiro vinha apenas um casal, que ainda vem todos os anos, e agora também chama os outros no início do inverno. Daí quando chega no próximo ano, depois que já tiveram os filhotes, o que eles fazem? O casal velho começa a subir nas árvores aí, começa a gritar, daí começa a vir. E daí vem muito? Vem bastante, vem bastante, vem bastante. Você já chegou a contar alguma vez quanto? Uma vez eu cheguei a contar 90 tinha. Foi essa mansinha, uma vez eu vou lá, vou tratar, eles estão daqui ali, ó, e eles não fogem, eles ficam me olhando assim, cocô. Essa tropa toda também dá gasto. O agricultor planta o milho, colhe tudo à mão e guarda neste expurgo. A cada 2 dias vai um saco de milho debulhado. Ele começa a tratar em maio e vai até setembro, período que também tem menos alimento no mato. Quando eles vêm, então magro, seco, é só osso. Vou assim, nem faz mais barulho. Agora começa a sacolhar os galhos, né? Deixa eles comer. Tem gente que me diz, mas você é cara burro. Mas por quê? Porque trata. Eu disse, se todo mundo pensa que nem vocês, daqui a pouco não temos mais natureza. Não é verdade? Quando estão com fome e passa da hora, os jacus chegam a vir até quase dentro de casa. Os netos já deram até apelido, as galinhas pretas do nono. Mas é claro, o barulho que as aves fazem nem sempre agrada todo mundo, mas o aposentado garante. Enquanto eu não estiver vivo, eu vou tratar. Depois, quando eu não estiver mais, eu acho que vocês vão tratar. Aí vocês vão sentir falta do jacu. Eu fico feliz. É uma coisa que, do que eu matei, hoje em dia eu estou de volta para o jacu comer. E vem jacu, vem rola, vendi tudo e comer. E agora vamos falar de polenta e polenta de milho verde, que pode acompanhar muito bem o leite, galinha ensopada e até uma carne moída. Confira aí o passo a passo. Eu vou passar a receita da polenta, que muitos clientes estão pedindo, polenta de milho verde. Então, eu começo com 1 litro de água para a polenta não ficar muito mole, talvez.
Daí caso precise mais água, pode ir botando, né? Se botar muita água antes, daí depois fica difícil para endireitar, né? Assim dá para ir acrescentando mais água depois. 1 quilo de massa, a média de 1,5 litro de água daí. 1 quilo de massa de milho verde, né? E uma meia colherinha de sal eu boto. Essa água aqui de dentro já estava fervendo, né? E nunca botar água demais antes do milho, né? Porque se acabar a massinha do milho, daí vai ser difícil endireitar a polenta, né? A água sempre depois. Se quiser assim bem fininha, dá pra bater no liquidificador um pouco também, né? E passar numa peneirinha daí a massa, né? Daí fica aquela casquinha na peneirinha também, né? Também fica bom. Tem que ficar mexendo até que ela vai dar aquele ponto de cozida, assim, sabe? Daí tem que abaixar o fogo e aguardar uns 30, 35 minutos. Sempre no fogo baixo, de vez em quando mexendo, né? Pra não pegar no fundo. Ó, a Aline, como ela tá começando a ficar agora, ó. Tá começando a dar o ponto da polenta, ó. Olha como vai ficando amarela. Vendo como vai mudando a cor, que vai cozinhando, né? Vai ficando cada vez mais amarela. Como eu botei só 1 litro de água, vai faltar meio litro aqui. Daí eu vou acrescentar mais meio litro de água quente. Botando devagarinho. O segredo da polenta é não botar muita água antes, né? Porque daí pode ir arrumando conforme vai fazendo, né? Ó, esse é o ponto da polenta certo, ó. Ó. Bem amarelinha, tá vendo? Aquele branco saiu da massa, né? Agora que ela deu esse ponto aqui, você deixa de 30 a 35 minutos no fogo baixo, de vez em quando dando uma mexidinha para não pegar no fundo. Daí pode servir a polenta. Eu boto a tampa em cima, daí de vez em quando eu venho dar uma mexidinha. É isso, o programa de hoje está chegando ao fim. Tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê. Até mais.